Olá, seja bem-vindo à aula Planejamento de Viagem. Para quem não me conhece ainda, eu sou Robson Jesus, sou especialista em gerenciamento de projeto pela Universidade Mackenzie. Minha carreira profissional se resume em 12 anos na área de gestão hospitalar, onde fui gestor do maior hospital público da América Latina, que é o Hospital das Clínicas de São Paulo. E hoje eu sou viajante, empreendedor digital e sou idealizador do projeto O Nego Vai Longe, que é um projeto onde eu serei o primeiro homem negro mais rápido a visitar todos os países do mundo no tempo de 2 anos e meio. E nada melhor do que alguém que está vivenciando tudo isso na prática, todo esse planejamento, porque foram mais de 8 meses planejando essa viagem, foram mais de 30 mil reais investidos em conhecimento para estar aqui hoje compartilhando um pouco com vocês. E eu quero mostrar para vocês como é possível planejar uma viagem de forma eficiente, segura e econômica. Para isso, nossa conversa hoje vai ser dividida em 5 partes. Primeiro, a gente vai falar como viajar de forma eficiente, vamos falar como planejar essa viagem, vamos falar sobre passagem, sobre hospedagem, sobre passeios, vamos falar sobre acessórios, vamos falar sobre burocracia, falar sobre vistos. Vai ser um aulão, galera. E por último, eu quero finalizar sobre saúde mental e saúde física, que para mim são itens importantíssimos na vida do viajante. Eu recebo diversas mensagens diariamente no meu Instagram, pessoas falando que não viajam porque tem medo, porque tem receio de viajar. E um dos motivos que eu percebo que elas têm receio ou medo é por falta de organização, sabe? Então, acho que o primeiro passo aqui para a gente começar a nossa conversa, para a gente começar a nossa aula hoje, é ter essa clareza que precisa sim colocar tudo no papel, precisa colocar na planilha. A gente vai falar aqui nas próximas aulas, na- durante a aula, na verdade, algumas ferramentas, a gente vai conhecer algumas ferramentas, alguns métodos no qual pode facilitar essa organização, essa gestão e como que a gente vai poder trabalhar toda essa incerteza. Então, primeiro já vou falando por que a gente precisa aí de um bom plano, né? Porque, galera, é importante ficar claro que quando a gente tem um bom plano, isso minimiza qualquer tipo de perrengue, isso faz a gente economizar gasto, isso é muito bom. Então, hoje eu tenho um projeto um pouco mais robusto, né? O meu projeto eu usei diversas ferramentas, eu usei análise SWOT, eu uso dashboard, eu usei benchmark, fiquei analisando outros viajantes, outros perfis de pessoas viajantes. Hoje, só para você ter noção, eu peguei um viajante e ouvi todas as entrevistas dele, assisti todas as entrevistas, podcast, e fui fazendo toda a análise SWOT de tudo, todos os perrengues que ele passou, eu fui anotando e fui desenhando isso através de uma ferramenta de organização. Daí isso faz com que eu minimize, que eu não tenha esse tipo de problema, o mesmo problema que ele teve, que eu tenha durante o meu projeto também. Mas para projetos menores, para a pessoa que quer viajar ali umas férias de 30 dias ou para o ano sabático, é importante colocar no papel também. Existem alguns métodos, algumas ferramentas. Então, por exemplo, eu uso muito o Google Drive. Então, no Google Drive, você consegue fazer várias planilhas, colocar lá no Word, organizar todas as viagens. Tem uma outra ferramenta que é o Trello. O Trello é uma ferramenta muito fácil, muito prática, você consegue usar no celular. Então, eu uso o Trello também, super recomendo. Então, quando eu tenho algumas pendências, algumas atividades para fazer, eu vou lá, vou colocando no Trello e vou até, enquanto eu não der o check lá, ele fica toda listada lá no Trello. E tem até ferramentas mais simples, como o próprio bloco de notas do celular, sabe? Dá para usar o bloco de notas também. Tem a opção de você organizar e colocar todas as atividades, todas as tarefas que você precisa organizar no seu projeto, na sua viagem. Precisa colocar, eu preciso ver passaporte, eu preciso comprar passagem, eu preciso ver hospedagem, eu preciso ver passeio. Começar a listar tudo que tem lá e tudo que você está achando, ou colocando, organizando por preço, organizando por data. Então, é importante a gente usar uma boa ferramenta, que isso faz com que o projeto ele fica muito mais organizado, tá bom? Aí quando a gente fala de planejamento de viagem, tem também o antes da viagem, né? Porque é importante ficar muito claro onde a gente quer ir e quando a gente quer ir. Então, isso independente do tamanho do projeto, o tamanho da viagem, tá? Se vai ser uma viagem sabática de 1 ano, se vai ser uma viagem de 3 meses, ou se vai ser uma viagem de volta ao mundo igual o meu. Então, eu sempre recomendo a gente colocar tudo isso no papel e colocar e datar.
Então, pô, eu preciso saber qual a data que eu vou sair. Aí eu vou e coloco a data. Ah, Robson, eu não sei a data exata, mas tenta colocar um mês, porque isso fica mais fácil com que você organize até a questão financeira. Quanto dinheiro você vai precisar ou quanto você precisa poupar para aquela viagem, porque às vezes você consegue poupar tudo isso antes da viagem, porque normalmente a galera deixa para pagar a viagem em várias parcelas, em 18 vezes, em 20 vezes no cartão, no boleto, tudo isso depois que viaja. Então você fica com aquele trauma, aquela síndrome que precisa pagar, né? Então é muito mais fácil você se organizar, saber o quanto você precisa poupar ali antes e definir o local também, porque isso é importante, porque às vezes, eu vou para o Sudeste Asiático, mas, pô, mas que lugar do Sudeste Asiático, né? Porque quando a gente fala de Sudeste Asiático, Tailândia é um preço. Se eu for para Bali, já é um outro preço. Então, se eu for para algum outro país ali da região, pode, como a gente quando fala do Sudeste Asiático, a gente pode ir para Singapura também, que já é um pouco mais caro. Então, é importante sempre definir o local da região da tua viagem também, tá bom? E o que mais tem aqui? Definir orçamentos também. Orçamento sempre depende do tempo, depende da tua renda, né? Depende do teu destino. Então, por isso que é importante sempre deixar claro o quanto você vai gastar. Então, eu dou exemplo que, por exemplo, eu passei 35 dias na Tailândia e eu gastei exatamente R$ 6.000 para 35 dias, incluindo passagem. Eu peguei a promoção de passagem São Paulo, Catar, Tailândia, eu paguei R$ 2.800. Então dá para achar algumas promoções, eu vou mostrar como também, tá? Então, e quando eu falo de passagem em hospedagem e passeios, então eu vou por etapa, vou primeiro falando de hospedagem, porque existe diversos tipos de hospedagem. Então, às vezes a gente fica achando que é difícil achar hospedagem barata, então, mas tem a opção sim de você achar uma passagem barata. Então, eu vou falar para vocês aqui algumas sugestões de hospedagens, alguns aplicativos e também até opções que você pode trabalhar em troca de hospedagem. Ó, então a gente começa por aqui, ó, pelo Hostelworld, que é uma plataforma de hostel. Então, para quem quer viajar barato, aqui, por exemplo, quando eu falo de Tailândia, né, que a gente começou dando um exemplo do Sudeste Asiático, aqui no Hostelworld você acha hospedagem de US$ 3, US$ 5, US$ 7 a diária. Então é barato. Tem a opção aqui, a segunda, que é o Couchsurf, que é uma outra plataforma onde você usa gratuitamente a casa da pessoa para você dormir, para você descansar. Na verdade, assim, é em troca de experiência. Então, você compartilha um pouco da tua experiência, da tua cultura, ali na casa da pessoa. Então, recentemente, eu fiquei na casa de uma pessoa lá em El Salvador, no Couchsurf. Então, eu compartilhei um pouco da minha viagem, um pouco da minha rotina, da minha cultura. Eu fiz para eles ainda um churrasco brasileiro. Então, foi bem legal. Eu compartilhei um pouco da minha experiência. Em troca disso, ele me cedeu um quarto da casa dele. Então, eu pude dormir lá durante 3 dias, foi bem bacana. E foi uma troca de experiência. Então tem o Agoda, que ele lembra que é igual o Booking. Então, para fazer busca de hotéis, para você ter que saber ali a classificação, se tem uma boa classificação, se as pessoas ali recomendam ou não, eu super indico para vocês usarem o Booking ou o Agoda. Tem o Airbnb, então, exemplo, eu estou indo para uma próxima viagem agora e eu vou usar o Airbnb, porque o Airbnb está mais barato que o Booking e que o Agoda. E não tem Couchsurf e não tem Hostworld. Então, é legal você trabalhar com várias opções, porque agora eu vou usar Airbnb porque é uma das opções mais baratas. Então, eu vou pagar para ficar numa ilha lá, em torno de R$ 40 a noite, para mim usar Airbnb. E para quem não conhece, Airbnb, ele é uma plataforma também de hospedagem, em qual você pode alugar tanto a casa inteira ou o apartamento, quanto um quarto. Então, nesse caso, eu vou alugar um quarto dentro do apartamento de uma pessoa. Sabe? É como se fosse o Couchsurf, mas aqui você paga. Aí tem o Worldpackers, que você consegue fazer trabalhos voluntários, então, principalmente mochileiro faz muito. Tem o Workaway, tem o House Sitting também. Então, House Sitting, você pode ali ficar cuidando da casa da pessoa enquanto ela viaja, ou até mesmo cuidando do animal dela. Então, eu conheci um casal agora, a Ângela e o Agnaldo, eles estavam viajando, estavam em Nepal, cuidando de um gatinho, enquanto o dono viajava, e ele podia usar a casa, o carro, a bicicleta, tudo através da plataforma e gratuitamente, não pagou nada, ainda podia usar até o carro da família. E tem uma opção também, que é pouco falado, mas está sendo muito utilizado nos últimos tempos, que é o motorhome. Então, às vezes, a pessoa
está viajando, por exemplo, isso acontece muito, principalmente na Oceania, Austrália e Nova Zelândia. Você baixa o aplicativo do Motorhome, tem o nome eu esqueci o nome do aplicativo, mas me manda um direct que eu vou falar para você o nome, no qual você entra em contato, por exemplo, a pessoa aluga o motorhome e ela vai até o norte do país. E chega lá, ela fica, o motorhome fica lá. Aí você pode entrar em contato com o pessoal pelo aplicativo e pegar esse motorhome do norte e ir até o sul de graça, meio que para devolver para a loja, meio não, para devolver para a loja. Então você só paga o combustível e às vezes até o combustível está incluso já. Aí você pega lá no norte e deixa até no sul do país para entregar, e tudo isso gratuitamente. Então tem algumas opções de hospedagem aí que poucas pessoas conhecem, mas é legal você trabalhar também com a variedade e você ver qual que é a opção que melhor se enquadra no seu estilo de viagem, tá bom? E agora eu vou falar um pouco de passagem aérea, né? Porque às vezes as pessoas acham que existe um segredo, existe uma fórmula mágica para você comprar passagem barata. E não. Passagem barata a gente se compra com estratégias, tá? Tem alguns buscadores que eu uso, que é o Skyscanner e o Google Flight, para comprar passagem aérea, que nos permite você ficar meio que fazendo vários tipos de consultas, sabe? Você consegue buscar com mais flexibilidade, você consegue buscar com stopover. Quem não sabe stopover é aquele voo que tem uma parada no meio, que você consegue visitar 2 países em um voo só. Então, um exemplo que acontece muito para Portugal. Brasil, Portugal, normalmente ele para ali na Alemanha. Então, você pode parar na Alemanha, você fica uns 2, 3 dias na Alemanha e depois você pega um outro voo sentido Portugal. Então, meio que você faz ali numa única viagem, você acaba conhecendo 2 países. E você usando essas plataformas Skyscanner e Google Flight, você consegue ter noção e trabalhar melhor essas opções também. Tá? Então, são 2 plataformas que eu super recomendo, são buscadores de passagem. E tem o Rome to Rio, que eu uso muito para viagens de ônibus ou trem. Né? Então, o Rome to Rio é bom que ele dá todas as opções. Então, eu usei muito o Rome to Rio para fazer a América Central. Então, eu colocava lá, eu quero sair da Guatemala para Belize. Aí ele me mostrava todas as opções que eu tinha, quais são os ônibus, onde eu tinha que parar, quanto custa a passagem. Então, é um outro aplicativo que eu recomendo também, tá bom? E para quem pretende dar uma volta ao mundo, não visitando todos os países, ou também querendo visitar todos os países, mas não é comum, né? A gente vê pessoas que querem visitar todos os países do mundo, mas é comum a gente ver pessoas que querem dar a volta ao mundo, visitar todos os continentes. E para isso existe uma passagem chamada Road the World Ticket, sabe? Inclusive, acho que é a One Way que vende, tem algumas companhias aéreas que vendem essa passagem a partir de R$ 7.000, no qual você paga 7 mil e você pode aí fazer todos os voos da volta ao mundo. Tem a quantidade de milhas lá, tem umas regrinhas, mas é uma opção super válida para quem quer fazer volta ao mundo também, tá bom? E passeios, galera. Eu viajo muito, eu já visitei mais de 70 países e eu uso pouquíssimo guia, tá? Pouquíssimo serviço de guia. Eu prefiro eu mesmo e pegar, estudar um pouco o local, baixar ali o mapa e conhecer os lugares do que guia. Eu vou ser sincero, eu só uso guia em momentos em países específicos ou momentos específicos. Então, por exemplo, eu usei muito guia no Afeganistão, porque era obrigatório de ter guia. Em Brunei, em Butão também era obrigatório. Eu vou para a Coreia do Norte agora, eu sou obrigado a pegar um guia lá na China. Então, esses países que são mais restritos, eu acabo pegando guia. Mas a minha sugestão é você sempre se comunicar e falar com moradores locais. É onde vocês descobrem os melhores passeios, onde a gente descobre os melhores passeios. Então, sempre quando eu chego num país, se eu estou no hotel, se eu estou no hostel, se eu estou na casa de uma pessoa, eu já pergunto para ele qual que é a sugestão de passeio, não turístico, porque sempre tem aqueles passeios turístico, mas às vezes tem lugares mais legais ainda que os turísticos, mas só que, não, como não é conhecido, a gente acaba não indo. Então, eu super recomendo vocês, quando chegar na hospedagem, se informar, perguntar para as pessoas o que você me recomenda, qual lugar que eu posso ir. Então, exemplo, estava na Nicarágua agora, eu conheci um morador local lá no hotel que eu estava, que ele estava cuidando dos peixes, da tartaruga, e ele falou, eu perguntei para ele falou, Robson, tem umas cachoeiras pertinho aqui, a 20 minutos daqui, se você quiser eu passo aqui amanhã, 6 horas da manhã, te pego para a gente ir lá. Então, vocês estão vendo que vão conversando, a gente acaba descobrindo lugares mais legais,
lugares diferentes e não tão turísticos. Então, super recomendo vocês usar essas estratégias para passeios, tá bom? Tá acabando essa parte, não saia daqui, espere, fica comigo, porque são pontos importantes. Eu estou tentando, eu coloquei muita coisa, mas acredito que é importante, sabe, compartilhar tudo isso com vocês, mostrar a gama de opções que a gente tem, sabe? Quando a gente fala de uma viagem organizada, é importante a gente ressaltar e passar por todos esses pontos, tá bom? Então vamos falar de dinheiro, money. Aqui, ó, money, laranjinha aqui, ó. Dinheiro primeiro, assim, ó, galera, eu super recomendo usar cartão. Eu uso Wise, tá? Eu uso cartão Wise, que eles aceitam em quase todos os países. Então, hoje meu dinheiro está muito mais em dólar do que reais. Então, normalmente eu pego meu dinheiro nos Estados Unidos, que está em dólar, e passo para o Wise. Mas às vezes eu preciso também do real, eu pego do real que está no Santander e jogo também no Wise, que ele acaba ficando lá na moeda local também, que é em dólar. Então, tem essa opção de você usar cartão. Mas não deixe tudo no cartão. Anda com uma quantia de segurança no bolso para emergência, sabe? Então, eu sempre ando ali com uns 300, 400 dólares no bolso para uma emergência, ou um lugar que não aceita cartão, eu sempre tenho. Então, procure sempre andar com as duas opções, tá bom? E banco, principalmente, às vezes, teve alguns países que você vai mexer no aplicativo, ele começa a bloquear. Ele bloquear por segurança, sabe? O banco vai lá, oh, você está fora da sua região, ou você esqueceu de comunicar o banco que você ia viajar, que é algo importante, sempre sair, comunicar o banco que você está indo viajar e coloca para qual país. Às vezes, no próprio aplicativo do banco, você consegue fazer essa sinalização ou essa comunicação. E para quem esquece igual eu, tem a opção de usar um VPN, tá? Não sei se vocês conhecem. VPN é um aplicativo também que no qual ele pega o teu celular e você consegue colocar a opção que está no Brasil e ele vê todo o sistema, o GPS dele está como localizado no Brasil. Então eu uso muito isso, até para assistir filme, porque às vezes o meu Netflix ele vê que eu estou em outro país, ele fica dando o sinal daquele país. Mas quando eu coloco o VPN, ele me dá o sinal. O VPN, eu ligo a opção Brasil, ele mostra como se eu estivesse no Brasil. Então, super recomendo para os viajantes ter o VPN no celular. Tá bom? E uma outra dica rápida, mas importante: eu já tive 4 cartões clonados durante minha viagem de volta ao mundo. 4. E depois que eu perdi os 4, eu descobri uma forma de nunca mais nenhum cartão meu vai ser clonado. Nenhum. Sabe por quê? Eu conversei com a minha gerente, ela me deu 2 dicas, no qual eu já fiz e não tem como já clonar meu cartão mais. Primeiro, eu deixo meu cartão bloqueado na opção virtual. Então, se a pessoa tentar fazer qualquer compra, eu já deixo bloqueado no próprio aplicativo. Então, eu tenho 2 cartões que eu estou usando atualmente. Eu deixo lá bloqueado, compras online todo bloqueado. E quando eu vou usar, eu desbloqueio, faço a compra e bloqueio de novo. Então, isso é uma forma de evitar que ele seja clonado. E a segunda coisa que eu fiz foi colocar tipo é que meu cartão não tá, minha carteira não está aqui. Eu coloquei tipo uma fita isolante nos números de trás. Eu raspei, escondi os números. Então, os 4 últimos números e aquele CVV, aquele código de segurança. Eu raspei e coloquei claro que eu escrevi num lugar seguro, quando eu preciso fazer alguma compra, eu olho nesse número também. Tá? Então, você usando esses 2 passos, pode ter certeza que nenhum cartão seu vai ser clonado, porque você precisa tomar muito cuidado, gente, porque o meu já foram 4. Tá bom? E por último aí, desse bloco, quando a gente fala de viajar, a gente fala de aeroporto, né? Perrengue, às vezes é voo cancelado, às vezes voo atrasado, e eu super recomendo, às vezes, usar o Lounge Key ou Priority Pass, que são salas VIP que tem no aeroporto. Então, provavelmente já deve ter ouvido aqui na aula, em alguma outra aula, a questão de cartão de crédito, cartão Black, que permite acesso às salas VIP. Porém, para quem não tem um cartão Black, para quem não tem um cartão de crédito que te dê acesso, tem a opção de Lounge Key e Priority Pass. Você pode comprar uma mensalidade. Não, desculpa, uma anuidade. Você paga a anuidade e você consegue ter acesso ali vitalício durante o período, a sua anuidade. Qualquer sala, são mais de 1.400 salas VIPs. Você pode comer de graça, beber de graça. Algumas salas têm massagem, outras têm engraxador de sapato, outras têm até cama, até tem hotel para você dormir dentro do aeroporto. Eu uso o Priority Pass, inclusive eu vou deixar no meu site lá, tem uma parte de shopping, que eu deixo todos os acessos, todos os produtos que utilizam lá. Então, você que
tem interesse em saber qual produto eu utilizo, qual sala eu utilizo, eu deixo lá, inclusive com cupom de desconto para a OLEDPass, tem 30% de desconto. Então entra no meu site, onegovailonge.com.br e obtém seu desconto. Tá bom? Vamos para o próximo ponto? Vamos falar de acessórios. E quando eu falo de acessórios, eu gosto de iniciar falando da mochila. E não só pelo preço. Porque mochila é um item que a gente deve considerar alguns pontos. Primeiro, o tamanho. Segundo, o conforto, durabilidade, número de compartimento e estrutura, sabe? Porque é importante você comprar uma mochila que tenha regulagem, conforme aqui é o seu corpo, é o seu braço, as costas. Então, porque isso às vezes, se você comprar uma mochila muito grande ou muito pequena, acaba te puxando para trás, isso pode causar alguma lesão, sabe? Então, é muito importante a gente tomar cuidado e escolher muito bem a mochila na hora de viajar. Eu viajo com um mochilão de 40 litros, que eu comprei na Decathlon, chama da marca Quechula, inclusive está no meu site também. Então é um modelo muito bom, muitos viajantes usam esse mochilão, é de 40 litros. E por que eu escolhi 40 litros? Porque 40 litros é um tamanho que eu consigo entrar no avião sem precisar despachar. Então, até hoje, já andei em quase 148 voos desde o início do projeto, que foi março do ano passado. E apenas um voo eu precisei despachar minha mochila de 40 litros, meu mochilão. Tá? Então, isso é um item importante. Outros itens essenciais, uma balança. Para quem não quer andar só de mochila, para quem está andando com mala, toma cuidado, anda com a balança ali para pesar, porque às vezes a gente chega lá na hora do aeroporto e acaba pesando a mochila e vê que a mala está acima do peso e tem que pagar taxas. Então, toma cuidado. O organizador, nossa, agora estou usando um organizador muito bom para colocar na mochila, quando você separa tipo as roupas sujas, você coloca o que é camiseta, o que é bermuda, o que é cueca, ou calcinha, ou meia. Então tem uns organizadores que é muito bom e muito prático, fica mais fácil de você organizar. E eu recomendo usar a toalha. Então tem uma toalha da Decathlon também, que é muito boa, que faz com que ela tenha um material bem levinho, bem sensível, que seca rápido. Então é super recomendável você usar essa toalha para quem viaja mochileiro. Adaptador, isso é muito importante, usar um adaptador universal, porque você passa por alguns países que a tomada, a entrada é diferente. Então, eu já indico para vocês comprar desde do Brasil, do país que estão saindo, já sai com adaptador. E todos esses itens, todo esse material tá tudo no meu site, o modelo que eu uso, tá? Então, só você clicar lá e você já consegue obter com desconto também. Eu passei por alguns países que não tinha água potável, passei principalmente na Índia, passei alguns países do continente africano, por Nepal. Eu uso algumas pastilhas, que eu comprei na Decathlon também, onde você joga dentro da água, mexe, e ele faz com que a água fica purificada, tá? Então tem essa opção também. Carregador portátil, que é a Power Bank, ou ande também com um carregador extra, sabe? O fiozinho, que sempre estamos perdendo. Eu mesmo sempre estou perdendo ou estou esquecendo em algum hostel, algum hotel, o carregador. Então, eu sempre carrego 3. E mochila de ataque. Então, eu tenho o meu mochilão e mais uma mochila de ataque, onde eu ponho meu computador, ponho a câmera, os carregadores. Então, às vezes, eu chego na cidade, eu guardo meu mochilão no hotel e ando apenas com minha mochila de ataque. Tá bom? Então, vamos falar um pouco aí dos países que proíbe filmagem, porque tem alguns países que você não pode filmar, alguns não pode nem entrar com drone, né? Então, por exemplo, eu estava no Sudão do Sul, Irã, Cuba, alguns países que eu fui passando, eles não deixam você nem filmar na rua, eles não pode. Então, tome muito cuidado quando for filmar, principalmente para quem trabalha com filmagem, né? O pessoal que gosta, né? Às vezes está fazendo uma viagem em férias, quer ir para Cuba ou quer ir para Sudão do Sul. Então, tome esse cuidado na hora de tirar foto, na hora de fazer filmagem, tá bom? A mesma coisa se aplica para drone, galera. Mas tem muito viajante começando a viajar e quer levar um drone. Não façam isso, porque praticamente 80% dos países que eu passei até agora é proibido de você entrar no país com drone. Ou seja, no próprio aeroporto você já é barrado. Tá? Então, cuidado, pesquisa antes, olha se você pode ir, olha se tem todas as autorizações, se você está habilitado. Então, tome muito cuidado na hora de vocês viajarem com drone, tá bom? Para vocês não caírem nessa restrição e acabar ficando sem o drone. Eu vi muita gente deixando o drone no aeroporto. Muita gente não, 2, 3 pessoas eu já vi deixando um drone no aeroporto, tá bom? Vamos continuar lá.
O próximo ponto que eu quero falar para vocês é de burocracias, tá? Tem algumas burocracias que é importante a gente ressaltar aqui para o viajante. Primeiro passo para quem quer viajar é tirar o passaporte. Eu acredito que todos vocês que estão assistindo essa aula têm passaporte já. Se você não tem, já façam isso agora. Tá? Esse é o primeiro passo para o viajante, é tirar o passaporte. Robson, mas eu não tenho viagem ainda, não sei para onde eu vou. Tira o passaporte. O passaporte é um documento que precisa ter ali, porque às vezes você acha uma promoção ali rápida que, pô, você não pode perder, e às vezes você vai ver o passaporte, já tem vaga o passaporte para depois de 2, 3 semanas, então já tira o passaporte e já deixa em casa, deixa guardado, para quando surgir a viagem, você ir embora. Inclusive, eu acho que no próximo semestre está para lançar um novo passaporte, que vai ser com os animaizinhos. Tô vejo a hora de tirar. Em um ano de viagem, já tirei 3 passaportes. Já acabaram, né? Tá acabando o último agora, o terceiro tá acabando agora. E eu tô louco para pegar esse novo, que tem um monte de animaizinho, tem uns pássaros, vai ser bem legal, tá bom? Uma outra coisa que, quando eu falo de viagem, que as pessoas não conhecem, são descontos de emergência, né? Às vezes acontece alguns imprevistos, aconteceu com uma amiga minha agora, ela mora em Dubai, ela estava na Tailândia e o pai faleceu no Brasil. Ela precisou pegar um voo correndo da Tailândia para o Brasil, porque o pai tinha acabado de falecer. Ela pagou na passagem R$ 24.000, que ela comprou em cima da hora, 24 mil. E ela não tinha muita opção, falou, é meu pai, eu tenho que ir. Ela pegou o voo e foi. Aí ela me contou, Robson, eu viajar, tô indo cá pegar 24 mil. Eu falei, peraí, você pode solicitar para a companhia um reembolso, que ela é obrigada a reembolsar até 80% da sua passagem. Tá? Então, é um benefício que poucas pessoas conhecem, mas que é real, que existe. Então, é bom, eu espero que a gente nunca precise, né? Mas é bom que a gente saiba que existe essa opção. Inclusive, quando acontece isso, quando falece algum ente querido nosso, a gente pode pedir para a companhia, se a companhia não tiver vaga, ela é obrigada a tirar alguém do voo e colocar a gente tem a prioridade. Ou ela tem a opção também de pegar um voo de uma outra companhia e arrumar para a gente, e alocar a gente lá. E sempre no primeiro voo, no voo mais próximo da emergência, tá? Então, essa é uma dica importante aí. Cadastro na Polícia Federal, por sorte, o passaporte brasileiro é um dos mais bem vistos em mais de 170 países. Eu acho que ele é o 19º agora, ele subiu um ranking, está na 19ª posição do passaporte mais forte. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente pode entrar em exatos 170 países apenas com o nosso passaporte. Daí a gente aplica o visto online ou aplica o visto lá na hora, sabe? A gente não precisa ficar, por exemplo, igual os Estados Unidos, ir lá, aplicar, agendar entrevista, blá, 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 não precisa, sabe? Então é muito forte, o passaporte brasileiro é muito bom, melhor que muitos europeus, e a gente às vezes não tem essa informação quanto forte é o nosso passaporte. Beleza? E continuando em burocracias, eu quero falar para você de procuração, porque às vezes a gente quer passar um ano sabático viajando, passar aí um período de um ano, trabalhei muito, quer ficar um ano viajando, e a nossa vida continua no Brasil, ou no país que a gente vive. Eu mesmo estou viajando 2 anos e meio ao total, então minha vida continua lá. O que eu fiz? Eu fiz uma procuração, sabe? Eu deixei uma procuração no nome de uma pessoa que é responsável, uma pessoa da minha confiança, no qual ela consegue resolver todos os meus pepinos de banco, resolver problema de cartório, qualquer coisa que for surgindo durante o período da minha viagem, essa pessoa pode fazer para mim também. Então, lembre-se, independente do período, claro, se for uma viagem de 2, 3 semanas, talvez não tenha necessidade. Mas se for uma viagem um pouco mais longa, talvez 2, 3, 4 meses, já vale a pena fazer uma procuração, tá bom? E e-mail, né? Algumas pessoas estão começando a viajar para trabalhar online, tá virando nômade digital, né? O que eu sou um nômade digital. Eu viajo em qualquer lugar do mundo. Eu trabalho em qualquer lugar do mundo. Só que para isso, muitos serviços eu preciso gerar notas fiscais. Então, ontem mesmo eu estava gerando uma nota fiscal para o pessoal da Corona. Eu fiz uma propaganda para a Corona e eu preciso gerar nota fiscal. E eu abri a empresa, eu tenho uma MEI, eu abri a empresa aberta. Porém, quando eu abri a empresa, eu estava fora do Brasil. Eu não tinha começado o projeto ainda, mas eu estava morando nos Estados Unidos. Só que eu tive que voltar no Brasil porque eu tive que gerar uma chave de autorização da prefeitura e essa chave só podia gerar da minha cidade somente eu, porque eu não tinha feito a minha procuração ainda. Então eu tive que voltar lá, fazer toda essa burocracia, gerar essa chave que autoriza eu emitir nota fiscal para mim poder fazer meu trabalho online. Então tome cuidado, né? Se você for viajar,
ver essa questão da MEI, ver se a sua cidade precisa da chave ou se não precisa da chave, porque às vezes é menos uma dor de cabeça aí, tá bom? Vamos para o próximo bloco? Vistos, vamos falar de vistos agora, porque visto é um bicho de sete cabeças aí, né? De muitas pessoas, acaba atrapalhando um pouco, né? Eu mesmo estou com a pendência aqui de um visto da Argélia, que só é emitido no Brasil. Então eu estou tentando, estou batendo na porta de várias embaixadas da Argélia em outros países que eu passo, né? E não estou conseguindo. Então provavelmente vou ter que ir no Brasil tirar um visto da Argélia. Por enquanto é só o da Argélia. E Japão está mudando. Japão já está falando que eu posso tirar em outros países. Apesar de ter um casal agora que tentou aplicar e não conseguiu, eu tô otimista que o Japão vai dar certo. Mas tome sempre cuidado com essa questão, tá? Porque eu falei no slide anterior que o passaporte ele é livre para 170 países, o passaporte brasileiro. Mas, por exemplo, tem o Japão, Estados Unidos, tem Coreia do Norte, tem Argélia e alguns outros, né? Ao total, acho que vai dar mais ou menos uns 20 países, 26 países, que você precisa tirar o visto, precisa ter uma regrinha. Então, sempre toma esse cuidado. Entra no site da embaixada, vê qual que é as particularidades daquele país que você está indo visitar. Se precisa tirar o visto antecipado ou se você consegue aplicar o visto na chegada. Ou, às vezes, até online. Tá bom? E quando a gente fala de embaixada, é importante também a gente ter noção de embaixadas, onde fica a embaixada no país que a gente está indo, a embaixada brasileira. Então, eu estava no Quênia há algumas semanas atrás e eu precisei emitir um passaporte novo e eu precisava fazer até uma reunião com o embaixador. Então, sempre quando eu chego no país, eu já me localizo, onde que tem uma embaixada brasileira nesse país. Até mesmo se for uma necessidade de uma urgência, sabe? É importante a gente saber aonde fica fisicamente e depende do período que a gente passar naquele país, já pega um contato. Todas as embaixadas brasileiras têm um número de emergência, um WhatsApp de 24 horas. Então, pega esse número, já deixa gravado ali no celular. Se precisar, ok. Você tá ali. Se não precisar, ok também. Tá bom? E agora eu quero falar para vocês sobre saúde mental, que para mim isso é muito importante, é algo que eu desacreditava, que eu zombava. Zombava, claro, numa forma mais informal falando, porque meus amigos viajantes falavam: Robson, você precisa fazer terapia, você precisa conhecer um psicólogo, você precisa cuidar da sua saúde mental. E eu falava o quê? Não, eu sou forte, eu já trabalhei 12 anos no hospital, eu lidava com muita dificuldade, com muita perda, então eu estou preparado para o mundo. Galera, com 2 meses e meio eu tive um surto no qual eu passei um momento muito estresse, no qual eu fui deportado da Arábia Saudita, depois eu fui deportado do Kuwait, fiquei preso lá em Bahrein, e para mim eu pensei que o mundo estava acabando e deu aquele desespero, só que eu já tinha começado a fazer terapia. Eu cedi da minha percepção, da minha opinião, e comecei a fazer terapia. E então era na minha terceira sessão, foi esse caso quando eu estava em Bahrein que eu precisei de uma terapeuta. Eu já estava fazendo, eu já estava na minha terceira sessão com ela. Então eu recomendo, independente da tua viagem, faz terapia. Isso é muito, muito bom. Isso ajuda a gente a lidar com o desconhecido, né? Ajuda a gente até conhecer os nossos limites. Ajuda também a gente tomar coragem, né? Ajuda a gente a conectar com outras pessoas. Olha, está sendo muito bom, eu recomendo. Às vezes, Robson, não quero fazer terapia, mas tenta se conectar com uma pessoa da própria família, às vezes, em qual você se sente bem, em qual você consegue bater um papo ali, sabe? Então, eu super recomendo essa parte mental, a gente cuidar disso, a gente ter uma rede de apoio, uma rede que seja através de famílias, de amigos, mas que a gente tenha essa rede de apoio que nos acolhe, né? Às vezes, se for uma viagem talvez mais curta, não, mas uma viagem de médio a longo prazo, já vale a pena a gente fazer todo esse cuidado mental, tá? E eu trago até aqui a questão das reflexões sobre os receios, né? Que é preciso muitas horas de reflexão para aprender a lidar com os medos. Às vezes a gente tem medo de uma coisa, mas ela não é real. Será que eu até questiono, né? Será que esse medo é real? Será que esse medo existe? Né? Então, às vezes o pessoal vai falar, Robson,
Você vai eu tenho medo de ir para o Afeganistão, é muito perigoso. Mas perigoso como, né? Porque a gente só conhece um lado da Afeganistão, só conhece o lado da guerra, de Talibã. Mas o Talibã tem tanto outros lados, tem tantas outras pessoas, são milhões e centenas de pessoas que moram naquele país, né? Um país muito rico de biodiversidade, sabe? Um país muito rico de montanhas, de boas paisagens. E é só que a gente às vezes só conhece um lado e a gente começa a se travar e começa a colocar medos que às vezes não é um medo real, né? Eu falo com propriedade da Afeganistão porque eu estive lá, eu acompanhei amigos meus que esteve lá. Recentemente teve uma viajante brasileira que esteve lá sozinha, a Ana, foi para lá sozinha e deu tudo certo, tá? Então tome muito cuidado, né, na hora da gente falar que a gente tem medo. Vamos tentar saber se de fato esse medo é real e se esse medo existe, tá? E eu deixo até aqui um app que eu uso, que é o Zinc Lab, que é um app de terapia mesmo. Então é legal que você consegue escolher o seu terapeuta, né, o seu psicólogo ali, que mais se identifica com você. Então tem um lá que tem um perfil de mais viajante, tem outro que tem um perfil mais de empreendedor, tem um outro que tem um perfil mais de família. Então é bom que através desse aplicativo você consegue ver algum profissional que você se identifica e tentar fazer uma terapia, fazer um teste, né? Inclusive, eu vou deixar lá no meu site também um link, onde você consegue fazer uma primeira aula gratuita usando o meu link. Eu vou deixar isso lá para compartilhar com vocês. Tá bom? Vamos continuar. E ok, eu falei de saúde mental, agora é importante a gente falar de saúde física. Primeiro passo, medicina do viajante. Um serviço público que tem em todo o Brasil e que poucas pessoas conhecem. Robson, o que é medicina do viajante? É um atendimento no qual o médico de várias especialidades te atende em pró a tua viagens. Então, eu vou para Amazonas. Tá bom, você vai, marca uma consulta com o medicina do viajante, os médicos vão te orientar referente quais os cuidados que você precisa tomar no Amazonas, qual os cuidados com a alimentação, qual cuidado que você precisa tomar com vacina, com a tua saúde. Então, eles dão toda uma orientação com o olhar da medicina e faz um acompanhamento. Então, enquanto você está viajando, eles acompanham você também. E, inclusive, a minha de volta ao mundo, eu passei também na medicina viajante. Os médicos, quase 2 dias, foram 3 médicos. Eles começaram a me dar várias orientações, me deram várias vacinas. Você precisa tomar essa vacina, você vai tomar esse cuidado. Então, por exemplo, a ideia que eu tive lá de de comprar pastilha que deixa a água não potável, uma água mineral, foi graças à medicina do viajante. Foi uma médica que me orientou. Tá? Aí eles pegam a tua carteirinha de vacina, eles olham qual vacina. É muito legal, galera. Olha no teu estado se tem serviço. Eu vou deixar o link no meu site também, lá do Medicina do Viajante. Qualquer informação que vocês não acharem no meu site, me chama no direct, me pergunta lá no direct do Instagram, que vai ser um prazer poder compartilhar todas essas informações com vocês. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar, porque olha, é bastante, eu sei que é bastante coisas, mas são informações importantes para quem quer viajar de uma forma segura, né? De uma forma econômica, né? De uma forma eficiente, a gente precisa compartilhar todas essas informações. Beleza? Então, certificado de vacina, isso é importante, né? Principalmente da febre amarela e para quem está do Covid também, sempre andar com certificado, porque muitos países estão pedindo, agora, principalmente agora depois do Covid, eles pedem mesmo. E da febre amarela, por exemplo, tem países que se você não tiver, principalmente aqui na América Central e Sudeste Asiático, muitos países, se você não tem a vacina da febre amarela, e não é só a vacina, não, você precisa ter a vacina e um papelzinho lá, um certificado mesmo, falando que você tomou, é um certificado até que está em inglês e português, aí você mostra o certificado, você pode entrar no país, tá bom? E quando a gente fala de saúde física, é importante ter um seguro viagem. Hoje em dia não dá para andar sem seguro, tá? Seguro é um gasto chato que pagamos, mas que a gente espera não usar, mas é necessário, tá? Então, coloque, ande com teu seguro, né? Não viaje sem o seguro. Às vezes tem até a opção do cartão de crédito, né? Eu já usei muito o seguro desculpa, usei muito o seguro do cartão de crédito. Vale a pena. Se não tem um seguro do cartão de crédito, compra um seguro, sempre tem promoção de seguros, mas não viajem sem seguro, tá? Isso aí é uma segurança necessária para a gente viajante, beleza? E quando eu falo de saúde física, galera, é importante, quem não pratica, praticar esporte.
tenta fazer algum treino, faz uma caminhada, faz uma corridinha, faz uma trilha, porque isso ajuda muito a gente a aproveitar a viagem com mais qualidade, sabe? Isso aumenta a nossa autoestima, aumenta o nosso ânimo, sabe? Isso dá mais força. Então, mesmo viajando rápido, eu fico em média 3 a 4 dias em cada país, eu viajo muito rápido, eu tento fazer meus treinos. É claro que eu não consigo treinar todos os dias, mas eu tô me movimentando. Às vezes eu faço treino com o próprio corpo, sabe? Então eu faço eu olho no aplicativo na internet, alguns treinos eu consigo usar o próprio peso do corpo, mas isso não ajuda, sabe? Opções não faltam para quem quer treinar. Então a gente não pode ser preguiçosos e não pode deixar de fazer. Óbvio que isso tem a ver com a viagem, isso melhora a qualidade da nossa viagem, sabe? 30 minutos, 40 minutos que você tira do seu dia para dedicar à sua saúde, fazendo um esporte, isso é uma recompensa muito grande. E principalmente quando a gente fala de saúde, eu falo de alimento, né? Então, procure também ter uma alimentação, não vou falar 100% saudável, mas equilibrada, porque eu falo de alimentação saudável é até difícil, porque eu sou uma pessoa que como muita besteira, mas o que eu estou tentando fazer nos últimos meses é fazer o quê? Equilibrar a minha alimentação, então, principalmente café da manhã, comer um café da manhã mais saudável. Sempre estou tentando, nas outras refeições, no almoço, na janta, ter uma saladinha, comer uma fruta ali no meio, para exatamente equilibrar, porque o nosso corpo é o nosso templo, né? Então a gente precisa cuidar do nosso corpo com muito carinho, com muita segurança também e com alimentos saudáveis, tá bom? E galera, olha. Então chegamos ao fim. Tenho certeza que com essas informações você poderá fazer uma viagem mais eficiente. Mas se você quiser dar um passo além do que a gente conversou aqui, me chama no direct no Instagram, @o Nego Vai Longe. Será um prazer poder te ajudar, tá bom? E muito obrigado pelo convite a esse casal maravilhoso que vem fazendo a diferença no mundo dos viajantes. Um beijo, Carol e Luiz. Se tu for, eu vou. Te vejo na estrada, galera. Cama!